Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo nós vamos falar hoje sobre definição dos requisitos de habilitação. Então nós não vamos aprofundar, detalhar em cada tipo de requisito não, tá? Sobre o que pode ser ou não ser exigido dos licitantes nas licitações. O objetivo desse vídeo aqui é nós fazermos um resumo geral sobre a previsão legal, sobre quem define, quem é o responsável pela definição desses requisitos de habilitação e o que, principalmente, eu acho que esse é o ponto principal que eu quero trazer nesse vídeo, principalmente o que levar em consideração na hora de definir os requisitos de habilitação para licitações, ok? Mas antes de mais nada, se você chegou aqui no canal através desse vídeo, muito prazer, meu nome é Rafael, sou especialista em licitações e contratos e o objetivo desse canal aqui é compartilhar informações sobre licitações e contratos, principalmente informações do dia a dia de quem lida com os desafios das contratações públicas, seja na etapa ali de seleção do fornecedor, seja durante a execução contratual. Então, se esse assunto te interessa, se você também é um agente público, vem comigo e vamos aí compartilhar, trocar ideias sobre licitações e contratos. Perfeito? Então vamos lá, pessoal. Como eu falei para vocês, tema desse vídeo, a definição dos requisitos de habilitação. E vamos ver aqui esses 3 pontos de maneira resumida, bem rápida, sobre os requisitos de habilitação. Então, a previsão legal da habilitação está lá no capítulo 6 da Lei 14.133, nos artigos 62 a 70 da lei, onde vai tratar especificamente sobre habilitação de fornecedores, tá? De licitantes. E lá no artigo 62, lá diz que a habilitação é a fase da licitação em que é verificado o conjunto de informações, documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação. E aí se divide, né, em 4 tipos ou 4 níveis, né, de habilitação. Habilitação jurídica, habilitação técnica, habilitação fiscal, social e trabalhista e, por último, a habilitação econômica financeira, ok? Nós não vamos entrar em detalhe o que exigir em cada um desses níveis, qual documento que eu tenho que exigir, o que eu tenho que verificar. Esse não é o objetivo. Se você tiver dúvida do que pode ou não ser exigido em cada um desses níveis aqui de habilitação, como eu falei para vocês, cada um deles é detalhado entre os artigos 62 a 70. Então lá diz o que está englobado aqui, o que envolve cada um desses níveis, o que pode ser exigido, ok? Perfeito? Não é o objetivo desse vídeo aqui, que até porque ficaria um pouco extenso. E o meu objetivo é ser o mais direto possível. Mas aqui, uma das coisas que eu quero trazer para vocês, quem define o requisito de habilitação? Então, não basta apenas saber quais são os níveis de habilitação, o que eu posso ou não exigir. Eu acho que uma das principais dúvidas, uma das principais dores e divisões, discussões que existem é quem vai definir esses requisitos. É o pregoeiro? É o agente de contratação? É o gestor? É o fiscal de contratos? Então, quem é o agente responsável por essa definição? Bem, para a gente entender quem é o responsável por definir esses requisitos, vamos entender um pouquinho mais sobre planejamento da contratação. Lá no artigo 18 da Lei 14.133, diz que a fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento, abordando ali todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação. Ok? Então, o artigo 18 da Lei 14.133 diz que a fase preparatória do processo licitatório envolve a parte ali de planejamento e nesse planejamento é verificado, novamente, todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão. Então, fazendo uma leitura desse artigo 18, em conjunto com o artigo número 8 da INCEG 58, que trata sobre
os estudos técnicos preliminares. Veja o que o artigo 8 dessa Instrução Normativa SERGES diz. Lá diz que o ETP será elaborado conjuntamente por servidores da área técnica e requisitante, ou, quando houver, pela equipe de planejamento da contratação. Então, se a gente tem que considerar todas as questões técnicas, mercadológicas, ou seja, é na etapa de planejamento que esses requisitos têm que ser levantados. O que a empresa precisa ter para poder executar esse objeto? Então, é nesse momento, na etapa preparatória, na fase de planejamento, que esses requisitos de habilitação têm que ser verificados. E quem vai fazer essa verificação, conforme o artigo 8 da INSS 58, vai ser a área técnica ou requisitante, ou, se existir, a equipe de planejamento da contratação. Então, a definição dos requisitos de habilitação é feita pela área demandante, a área técnica. Geralmente, a área requisitante é quem tem a expertise, né, técnica daquele objeto. Então, ela vai ter que verificar o que seria minimamente aceitável numa empresa para que ela execute aquele futuro objeto. Pensa que, por exemplo, se a área requisitante está solicitando um serviço de engenharia. Então, a área requisitante, muitas das vezes, ela vai ter uma expertise mínima sobre aquele objeto, até porque ela vai ter que descrever ali a questão do projeto básico, né, o que ela quer. Então, de maneira geral, é claro que eu estou falando aqui, né, isso vai depender também da formatação daquela futura contratação, mas, de maneira geral, a área técnica ou requisitante é quem sabe dos requisitos necessários para que aquele objeto seja devidamente executado no futuro, pela futura contratada. Então, essa equipe, esses atores, durante a fase preparatória ou durante a fase de planejamento, é que vão fazer essas ponderações do que a empresa tem que ter a nível de habilitação, ok? Então, não é o pregoeiro, não é o agente de contratação, não é o gestor e nem é o fiscal de contrato. É claro que esses agentes aqui, que estão citados, eles podem sim fazer parte dessa equipe de planejamento da contratação. Podem participar? Podem. Até porque talvez já tenham acontecido outras licitações, outros contratos daquele mesmo objeto. E esses agentes aqui vão trazer considerações dos históricos, né, que podem contribuir, por exemplo, na mitigação de riscos futuros. Então, é importante sim que esses agentes participem, contribuam. Porém, a responsabilidade individual não é deles. É toda de quem? Ou vai ser de uma equipe que vai pensar, né, de forma conjunta, ou vai ser a área técnica requisitante. Ok? Lembrando, é claro, que a equipe técnica ou requisitante também vai estar composta dentro dessa equipe de planejamento. Perfeito? Dito isso, feita essa consideração de quem deve definir esses requisitos de habilitação, vamos ver aqui o que levar em consideração quando for fazer essa definição. Ok? Bem, o artigo 11 da Lei 14.133 diz que o processo licitatório tem alguns objetivos. Então, quais são esses objetivos? Por exemplo, assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição, evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos, e incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Antes de eu pegar aqui os dois pontos principais, veja como é importante a participação, né, ali a composição da equipe de planejamento, também por pregoeiros, agentes de contratação, fiscais e gestores de contratos. Porque, dentre os objetivos do processo licitatório, está ali assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, a justa competição, evitar contratação com sobrepreço, ou manifestamente inexequível, o superfaturamento na execução do contrato. Então, veja que algumas atividades dessas aqui, que estão listadas aqui dentro dos objetivos,
está diretamente ligada às funções de pregoeiro ou até mesmo de gestor e fiscal de contrato. Então, se durante a execução de um contrato, por exemplo, verificou-se que houve um problema, em que houve ali um indício, uma tentativa de superfaturamento durante a execução contratual, o gestor e o fiscal de contrato pode trazer uma situação, ó, essa situação aqui na contratação anterior aconteceu isso, isso e isso, vamos evitar, vamos cortar ou vamos exigir determinada situação. Então é por isso que essa equipe multidisciplinar, né, desculpa o trava-língua, então essa equipe multidisciplinar da equipe de planejamento pode trazer considerações, né, boas para que evite problemas recorrentes, né, problemas que já aconteceram em contratações anteriores. Mas o que eu gostaria de destacar para vocês aqui é o inciso 1 e o 4, ok? Pensando aqui no que a gente deve considerar, o que a gente deve exigir das empresas. Primeiro aqui, o inciso 1 diz que deve assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. Então, pensando naquela proposta, na escolha daquela empresa, na seleção daquela empresa, que de fato vai gerar o resultado esperado daquela contratação, eu não posso simplesmente escolher qualquer empresa. Então isso já me dá a ideia de que eu tenho que ter um parâmetro mínimo de seleção do fornecedor. Porque se eu deixar muito solto, se eu deixar muito aberto, pode ser que venha qualquer empresa, vença a licitação, porém não gere o resultado que eu preciso. Perfeito? E o inciso 4 nos diz que, entre outros objetivos, está ali a incentivo à inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. E nós sabemos também que o desenvolvimento nacional sustentável tem muito a ver também com fomento, né? Principalmente com programas do governo de incentivo às micro e pequenas empresas, né? Para que elas se desenvolvam, ajudem a economia e por aí vai. Então, se eu também só pensar em escolher empresas com requisitos, né, bem refinados, apertar muito na parte da habilitação da empresa, o que pode acontecer? Eu posso acabar excluindo empresas menores que até poderiam executar aquele futuro contrato, me atender a necessidade da administração, porém, elas não conseguem participar porque eu fui muito criterioso na exigência de habilitação. Então, eu tenho que tomar cuidado também para não excluir empresas indevidamente. Perfeito? O artigo 18 diz que a fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento. Ok? E lá no inciso 9 diz que a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômica e financeira. Então aqui diz, o artigo 18 diz, que durante a fase preparatória, né, na fase de planejamento da contratação, o que esse inciso aqui 9 está querendo dizer? Que se eu for exigir qualificação técnica e qualificação econômica e financeira da empresa, eu tenho que justificar o porquê. Exatamente para quê? Para resguardar a ampla competitividade, a ampla participação no processo. Eu tenho que escolher a seleção mais vantajosa, que vai gerar o resultado que eu quero? Sim, mas eu tenho que pensar também no equilíbrio do desenvolvimento nacional sustentável. Eu não posso restringir o mercado só para grandes empresas. Então, se eu for exigir, por exemplo, atestado de capacidade técnica para tudo, se eu for exigir balanço patrimonial dos 2 últimos exercícios para tudo, eu vou acabar restringindo a participação de micro e pequenas empresas no meu certame. Então tem que tomar muito cuidado com isso. O artigo 18 ele é bem claro, inciso 9 do artigo 18. Eu posso exigir qualificação técnica e qualificação econômica e financeira? Posso, mas eu tenho que motivar e justificar essa exigência de qualificação. Se eu não tiver uma justificativa para isso, eu posso até mesmo, o meu edital ele pode até mesmo ser impugnado. Se eu pego um licitante que tem esse conhecimento aqui, aí tá lá, atestado de capacidade técnica, aí tá lá,
exigência dos 2 últimos balanços. Aí o licitante vê lá, não vê nenhuma justificativa para isso, ele pode pedir um esclarecimento, né, dessa justificativa, e se você não tiver essa justificativa, ele pode impugnar esse edital. Ok? E isso também, esse entendimento, está de acordo com a própria Constituição de 1988, aonde lá no seu artigo 37, inciso 21, diz: ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Então veja, somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Então é por isso que aqui fala no artigo 18 que durante a fase de planejamento, se eu for exigir qualificação técnica e econômica e financeira, eu tenho que justificar. Justificar o quê? Dizendo que isso é indispensável para que aquele objeto seja devidamente executado. Também não pode ser uma justificativa, eu quero apresentação de balanço porque eu quero. Eu quero ter mais segurança aqui na minha contratação. Não, você tem que ter de fato uma justificativa plausível para você exigir o balanço, a qualificação técnica das empresas. Ok? E aí alguns pontos para reflexão. Exigência de habilitação, dos requisitos de habilitação de forma equilibrada é igual a ampla participação e execução regular do contrato. Ou pelo menos é isso que a gente espera, né? Uma exigência equilibrada dos requisitos de habilitação vão garantir uma ampla participação dos interessados e uma execução regular do contrato. Porém, baixa exigência em objeto complexo ou vultoso, ou seja, objeto que existe uma complexidade durante a sua execução, não é um objeto que qualquer empresa pode cumprir. Ou é uma contratação de um valor considerável, não é um valor relativamente baixo, é um valor vultoso. Se eu exigir, vamos dizer assim, se eu afrouxar muito, baixar muito a minha régua na exigência de habilitação, aí eu corro um risco de quê? De que uma empresa despreparada, desqualificada, vença a licitação e me traga grandes riscos durante a execução contratual. Ok? Da mesma forma, alta exigência em objeto simples ou de baixo valor pode fazer o quê? Trazer uma restrição à ampla participação. E eu ainda até acrescentaria algo a mais aqui, até mesmo onerar a minha contratação indevidamente. Então, alta exigência em objeto simples ou de baixo valor pode trazer uma restrição à ampla participação e até mesmo onerar a minha contratação de maneira indevida. Por quê? Porque se eu restringo muito, se eu exijo muito do mercado fornecedor para um objeto muito simples ou de baixo valor, aonde empresas pequenas poderiam participar, vencer e executar o contrato, se eu restringo a participação dessas empresas, somente empresas de médio e grande porte vão participar, vão vencer, e se elas perceberem isso, o preço tende a aumentar. Né? Essa é a lógica de mercado. Né? Oferta e demanda. Então, tenham esses pontos aqui de reflexão quando vocês forem exigir fazer, né, montar ali os requisitos de habilitação. O ideal é que vocês busquem esse equilíbrio para garantir a ampla participação e a execução regular dos contratos. Então, nem baixe demais essa exigência quando o objeto for muito complexo ou de um valor vultoso, e nem também exija algo muito elevado de forma desnecessária quando o objeto for simples ou o valor for um valor baixo ali daquela contratação, ok? Concluindo, pessoal, mais uma vez aqui, essa balança tem que estar equilibrada entre as condições de mercado. Então, entenda essa primeira balança aqui como as condições de mercado, né? Como é que é a concorrência, como é que aquele mercado fornecedor se comporta. Tem muita empresa que executa aquele objeto, é um objeto complexo, é fácil de executar. Como é que é?
Como é que o mercado está se comportando frente a esse objeto que eu quero contratar? E, ao mesmo tempo, você também tem que pensar no interesse público. E aí a gente volta aqui nesses pontos para reflexão. Você tem que pensar na futura execução do contrato que vai refletir diretamente no interesse público. Então não importa, né? Se você é da área da segurança, se é da área da saúde, se é da área da educação, no final das contas, o que importa é o interesse público, é que o interesse público seja atingido no final ali da execução contratual. Então, essa balança aqui representando os requisitos de habilitação, tem que ser sempre ponderada. Não pode ser um copia e cola das minutas padrão, né? Por exemplo, a AGU traz as suas minutas, traz ali os requisitos já pré-estabelecidos no termo de referência, por exemplo, mas aquilo ali pode ser editado. E você tem que analisar o caso concreto, de acordo com o seu objeto, de acordo com as circunstâncias daquela futura contratação. Então, essa balança tem que ser sempre equilibrada. Perfeito? Nem muito lá e nem muito cá. E aí, gostou desse vídeo? Se você gostou, deixa o seu like. Se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva para não perder nenhum conteúdo como esse. Espero que tenha ajudado ou que ajude. Forte abraço. Vejo vocês no próximo vídeo.